O discipulador cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e seja bem-vindo novamente para um novo vídeo do seu canal de Escola Bíblica. E já pedimos, antes de nós entrarmos, hoje nós vamos falar sobre o discipulado, esta missão, a principal, missão evangelística e formadora de igreja que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like missionário, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos, para que outros irmãos, amigos, professores e amantes da escola bíblica também possam ter acesso aos nossos subsídios bíblicos para a escola bíblica dominical. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. E quando nós falamos de discipulador, nós temos que ter muito claro que não estamos formando pessoas iguais a nós, né? Não estamos formatando pessoas de acordo com as características de determinada igreja. Não, estamos falando de pessoas que serão formatadas a um modelo perfeito, ideal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tópico 1 da lição vai nos trazer que Paulo e o discipulado bíblico. Paulo tinha como base para discipular a própria Bíblia Sagrada. E é neste ponto, Anderson, que nós queremos iniciarmos, né? Porque o carro-chefe, o manual de regra de fé para a vida cristã, para os recém-convertidos, sempre foi e sempre será as Sagradas Escrituras. E isso é muito importante, porque o instrumento do discipulado cristão é a palavra de Deus, não tem outro, professor Daniel. Usa-se hoje inúmeros meios, métodos, técnicas, mas só tem um que é eficaz, que é a palavra de Deus. E a própria palavra vai dizer, se não me engano, na carta aos Hebreus, dizendo que a palavra ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela age por si própria. E se ela é eficaz, ela vai fazer com perfeição aquilo que ela foi enviada para ser feita. E qual o propósito principal da palavra? Revelar Deus, apresentar Deus e revelar a pessoa, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de discipulado cristão, é ensinar pessoas a serem imitadores de Cristo, a seguirem a Jesus Cristo, crerem em Jesus Cristo, serem imitadores de Jesus Cristo e amarem a Jesus Cristo. Então, a Bíblia, todo o Antigo Testamento vai falar de Cristo pelas profecias, pelos símbolos, pelos tipos, pelos acontecimentos. A história da nação de Israel, nós vemos acontecimentos históricos que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E depois os profetas apontavam para Cristo, falavam de Jesus Cristo. E nós vamos depois, novamente, estamos falando de formar imitadores de Cristo. E onde é que nós encontramos a narrativa da vida, dos milagres e das palavras de Cristo? Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós vamos ver quem ele foi, como ele viveu, o que ele fez. Na Bíblia nós vamos encontrar as palavras de Jesus Cristo. Aquilo que ele ensinou e deixou para que nós sejamos seus imitadores. Nós vamos ver como Jesus interpretava a lei de Deus. Porque isso é importante, pastor Daniel. Que às vezes nós vemos que tem pessoas que se apegam em compêndios doutrinários da lei dos judeus. Mas Jesus ele vai resumir a lei e trazendo isso para o cristianismo. Ele vai dizer, a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus está dizendo isso, como que, parafraseando, sedes meus discípulos
quer estar em Cristo, ame a Deus de todo o seu coração. Que Deus seja a sua prioridade. Que Deus seja o centro da sua vida. Que Deus seja o grande amor da sua alma. E vai dizer, e ame o seu próximo como a você mesmo. Como quem diz, você não vai fazer para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E você vai fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você. E quando nós falamos do Paulo, tópico 1, que citou o professor Daniel, o discipulado bíblico, qual era o instrumento que Paulo usava? Qual era o método do discipulado do apóstolo Paulo, professor Daniel? A Bíblia. Nós temos, entre alguns, um dos principais discípulos de Paulo, que era Timóteo. Acho que é o mais destacado na Bíblia, discípulo de Paulo, foi Timóteo. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, lá no capítulo 3, e o versículo de número 14, Paulo vai falar bem assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado sabendo de quem aprendestes. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que Paulo está dizendo, permanece naquilo que tu aprendeu. Ah, então tem que aprender aquilo que eu aprendi lá na minha igreja. Não. Paulo está falando da Bíblia. Que Timóteo havia sido criado no aprendizado bíblico, conhecendo e entendendo as Escrituras. Ele vai dizer, a Bíblia, para que tu seja um discípulo de Cristo, ela é apta para te tornar sábio para a salvação e na fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, ou seja, ensinar alguém a ser imitador de Cristo, para a repreensão, repreender alguém quando está falando algo errado, para a correção, ela repreende o que está errado, mas ela corrige, ela vai explicar o porquê está errado. Para a educação, ela vai corrigir, ela vai repreender o que está falando errado, ela vai mostrar o porquê está errado, ela vai educar, o que é isso? Ela vai mostrar como fazer certo. Na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós vemos que o instrumento que Paulo utilizava era a Bíblia. E um dos métodos que Paulo utilizava do discipulado era o exemplo. Paulo dava o exemplo. Paulo vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se me vistes algo bom, isso imitais. Ou seja, Paulo não estava formando pessoas imitadores de Paulo, como diz o professor Daniel. Não é formar pequenos Andersons, pequenos Daniéis. Não, nós vamos formar imitadores de Cristo. E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 3, da segunda carta de Timóteo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, amor e a minha perseverança. Paulo dizendo para Timóteo, eu não só te instruí a permanecer na palavra de Deus, mas tu viu o meu exemplo, que eu ensino, o meu ensino é Cristo. O meu procedimento de uma vida correta, santa. O meu propósito, que é que Cristo seja anunciado e Deus seja glorificado. A minha fé, que é a minha convicção, a minha confiança, que a obra de Cristo ela é eficaz. A minha longanimidade, ou seja, a minha paciência. Eu não forço ninguém. Eu sei que a obra é do Espírito Santo. O meu amor, porque a motivação do discipulador é o amor. E a minha perseverança, ou seja, eu não desisto de anunciar Cristo e ensinar pessoas a serem imitadores de Cristo. Então nós podemos resumir que o alvo do discipulador é fazer as pessoas serem o mais parecido possível com Cristo, porque Cristo é um modelo ideal a ser seguido. Temos que viver como Cristo viveu, falar as palavras que Cristo falou e ter os sentimentos que Cristo teve. Sentimentos de amor, como tu falaste, de compaixão, sentimento de compreensão e assim por diante. E tudo isso, Anderson, Paulo tinha, né? Ele vai dizer, eu sou imitador de Cristo, então vocês podem me imitar porque vocês estarão imitando Cristo, porque eu sou um seguidor de Cristo. E no tópico 2, quando nós abordaremos o tema
O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar é justamente a forma como Paulo vai mostrar, né, mediante a pregação, mediante o ensino, como esse discipulado ele pode ser alcançado e levá-lo a ser o mais parecido com Cristo. Não existe outro jeito, como tu falaste no início. Se é Cristo que nós devemos imitar, então nós devemos conhecer a Cristo. Se é Cristo que deve ser levado para... Se é o modelo de Cristo que deve ser levado para o próximo, então deve ser ensinado a vida de Cristo para o próximo. Então a forma de se fazer isso está na grande comissão, não é assim? A grande comissão de Mateus 28, Jesus vai deixar muito claro essa verdade. O segredo do discipulado está aí. Ide, fazei discípulos em meu nome. Fazendo o quê? Pregando, ensinando, batizando. Ou seja, quer formar um discípulo de qualidade? Ensine a palavra de Cristo. Anuncie Cristo e ensine Cristo. Não é assim, professor Anderson? E aí que está, hoje muitos segmentos, eles trazem adeptos. Não imitadores de Cristo, adeptos. Eles usam os mais variados meios para atrair esses adeptos. Nós já vimos denominações, congregações que fazem reunião de carros antigos para trazer adeptos. Que fazem noite do videogame na igreja para trazer adeptos. Que fazem, festa junina para atrair adeptos. Entre outras coisas mais. Teatro, dança, inúmeras outras coisas que eles colocam no culto isso para trazer adeptos. Pessoas que vão lá só porque querem dançar. Pessoas que vão lá porque querem fazer teatro. Não tiveram a oportunidade de serem atores, mas achei na igreja um local que eu vou poder interpretar. Pessoas que vão lá, eu estou lá porque o meu grupo de motoqueiro, de motos, nada contra, pode ter alguns irmãos na igreja que gostam de motocicleta, gostam de carros, e não tem nada de errado nisso, pastor Daniel. Mas usar este meio para ter, você vai ter adeptos, mas discípulos de Cristo, nós precisamos usar, como disse o pastor Daniel, o modelo bíblico. E o próprio Jesus, que é o dono da igreja, o fundador da igreja e o sustentador da igreja verdadeira é aquela que Paulo vai dizer lá em Colossenses, que Cristo, Jesus, é o cabeça da igreja. Só é igreja aquele que está debaixo do senhorio de Cristo. Senhorio é aquele que obedece a palavra de Jesus Cristo. É aquele que segue o modelo de Jesus Cristo. E aí nós vamos para o que diz o pastor Daniel, para Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, quando Jesus, após ter ressuscitado, ele vai dar a sua última ordem máxima para os seus discípulos, dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? Pessoas que imitem, pessoas que obedeçam, pessoas que sigam ao mestre, esse mestre é Jesus. Então fazer discípulo de Jesus não é pegar e reunir pessoas por causa do churrasco, por causa do futebol, por causa de um hobby. Não, é reunir pessoas por causa de Jesus Cristo. Isso, novamente, nada contra o hobby, nós também temos hobbies, nós também gostamos de... Nada contra isso. O que nós estamos falando é que igreja, discípulo não é seguidores. Igreja é discípulo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, ensinando, não é arrepio, não é sopro, não é movimento de barulho, é ensinar. Senta e vamos aprender. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E tem pessoas hoje que nem sabem o que Jesus ordenou e se dizem igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que a missão integral da igreja é isso. É
Tem gente, e aqui nós precisamos frisar, professor Daniel, que o verdadeiro evangelismo é o discipulado. Porque a pregação evangelística, ela é a rede que é lançada para trazer os escolhidos. Só que essa rede, ninguém aprende o evangelho num dia. Ninguém aprende o evangelho, não. A pessoa ouve o evangelho de Cristo, este evangelho, com a ação do Espírito Santo, traz esta pessoa, e agora essa pessoa precisa ser ensinada. Quem é esse Senhor, esse Salvador? Imitar esse Jesus, conhecer as palavras de Jesus, conhecer a vida de Jesus, o exemplo de Jesus e as ordens de Jesus. Que ele disse, tudo que vos tenho ordenado. Então, uma pessoa que às vezes vem na frente, num convite, num culto, para se entregar a Cristo, às vezes pode vir na emoção de um culto, de uma pregação emocionante, mas alguém que vai seguir a Cristo até o final da sua vida é aquele que vai aprender. Ele vai aprender quem é esse Jesus. E quando nós aprendemos sobre Jesus, nós admiramos esse Jesus. E nós entendemos que nada, nem ninguém é maior, mais belo, mais perfeito do que esse Jesus. E não há outro caminho. Então, não importa o que aconteça na caminhada, nós entendemos que esse Jesus está acima de tudo e todos. E aí nós não vamos abandonar. E isso é missão da igreja. Pegar pessoas que não conhecem a Cristo e fazê-las seguidores. Pessoas que amem a Cristo. Independente de outros subterfúgios, o objetivo da igreja na Terra é isso, formar seguidores de Cristo. Então isto é ser um discípulo de Cristo, né? É viver a vida de Cristo, que foi aprendida através da pregação do Evangelho. Os Evangelhos narram a vida de Cristo. Os Evangelhos narram a obra de Cristo. A Bíblia Sagrada narra quais eram os sentimentos que permeavam o coração de Cristo. Então, quer formar um discipulado saudável? Pregue e ensine a Jesus Cristo. E no tópico 3 da lição, diz que o discipulado com pessoas de outras culturas. E aí nós temos um problema, Anderson. Aqui é algo que às vezes nós nos damos por conta, mas às vezes, por falta de sabedoria, é um problema. Problema sério, porque muitas igrejas acham que missão transcultural é você sair do seu país e ir num outro país, numa outra cultura, numa outra língua e levar os seus costumes para lá. É querer formatar aquele indivíduo à sua cultura, ao seu modo de vida, aos seus costumes. Isso nunca foi e nunca será um discipulado transcultural ou uma obra missionária transcultural. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em mudar a cultura, e sim em mudar a vida das pessoas. Lembrando que há aspectos na cultura que são saudáveis. Esses tu não mexe. Não é porque aqui no Brasil nós usamos alimentos, inúmeras coisas. Não é porque aqui no Brasil os homens usam calças, né? E lá na África os homens usam aquelas roupas compridas, aquelas túnicas que nós olhamos aqui e achamos que é um vestido. Escócia os homens usam saia. Perfeito, é cultural, Exato. É saudável, não existe nenhum problema, nenhum mal nisso. Então, nós não mexemos em aspectos da cultura que são saudáveis. O Evangelho vai mexer em aspectos da cultura que profanam aquilo que Deus estipulou para o viver saudável. E isto sim, o Evangelho entra e transforma. A questão da idolatria, a questão de práticas pagãs, como o sacrifício de crianças, que ainda hoje muitas culturas fazem isso. E esses elementos da cultura, se nós mudamos. Então o Evangelho vai entrar, vai mudar esse aspecto cultural e dando então, desassociando essa prática da sociedade. Isto é o Evangelho, mudança de vida, de comportamento. Não é assim, professor Anderson? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, ela confronta o pecado.
Então, quando você chega com a palavra de Deus numa cultura, você vai alertar esse povo dessa cultura contra o pecado. Que é qual pecado? Prostituição, adultério, morte, roubo, mentira, entre outras coisas mais que nós sabemos que a Bíblia fala. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai confrontar o pecado. Eu não preciso chegar numa tribo indígena e tentar ensinar a minha cultura, a minha língua. Tanto que a missão transcultural, eu não vou ensinar a minha língua para o outro povo. Eu vou aprender a língua deles, para com a língua deles eu pregar o evangelho para eles. Só que por muito tempo se achou-se, ainda tem pessoas que pensam isso. Por quê? Porque aprenderam errado, aprenderam o método da sua denominação, e acham que eles têm que só é discípulo aquele que vive o método da sua denominação. Não, irmãos. Fazer discípulos é ensinar pessoas a crerem em Cristo e terem Jesus como Senhor e Salvador. Ponto final. Este evangelho, esta palavra, quando ela vai ser ensinada, que isso é discipulado completa, ela vai gerar arrependimento e abandono do pecado. Como disse o Daniel, eu não preciso mexer na cultura. A própria palavra, ela vai constranger, ela vai iluminar a vida da pessoa, e a pessoa vai ver o que está errado e vai abandonar o pecado. Ponto. Eu não vou mudar a cultura. E aqui nós vemos um exemplo muito perfeito disso. Por quê? Porque o cristianismo iniciou no meio dos judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. E nós sabemos que os judeus tinham e têm costumes culturais. Não só os costumes da lei, litúrgicos, da lei dos judeus, mas também tinha os costumes culturais. Como o gaúcho toma chimarrão, como, sei lá, alguém tem, nós falamos, porque nós somos gaúchos, né? Gaúchos tem o costume de tomar chimarrão. Então, só que chegou um momento que a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé, para pregar o evangelho para os gentios, aqueles que não eram judeus. Pessoas que viviam diferente dos judeus, que tinham um tipo de vida, costumes diferentes dos judeus. Daí, quando eles ficaram sabendo que os gentios estavam se convertendo, sendo salvos pelo evangelho de Jesus Cristo, reuniram-se em Jerusalém com os discípulos, Tiago, Pedro, Paulo. E agora, o que nós vamos fazer? Missão transcultural. Nós estamos fazendo discípulos lá entre os gentios que não são judeus, porque nós vamos ver que o próprio Paulo, em toda a sua vida, ele cria convictamente que o único meio de salvação era Jesus. Mas Paulo continuava em alguns costumes judaicos, que eram costumes, tradição do povo que não afetavam a sua fé, que Paulo mantinha. Só que, mas e agora? E aqueles que não eram judeus como Paulo? O que nós vamos fazer? Discípulos transculturais, discípulos de outra cultura. Daí lá no capítulo 15 do livro de Atos, e no versículo 28 e 29, vai dizer bem assim, ó: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, idolatria, bem como do sangue, não matar ninguém, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, adultério, prostituição, dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então eles falaram que nós não vamos mexer na cultura dos gentios. A palavra, o evangelho vai libertar eles do pecado. Mas nós não vamos impor que eles vivam os costumes judaicos. E hoje está acontecendo um retrocesso, pastor Daniel. Porque hoje tem muita gente tentando implantar costume judaico na igreja. Quanto costume... pessoas com kippah no culto, com roupa judaica, tocando shofar. Irmãos, não é isso que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Seja imitador de Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus está no Filho. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, teve uma voz, todos ouviram: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. A alegria de Deus, do Pai, está em Jesus. O amor de Deus está em Jesus. Se você quer ser amado por Deus e quer alegrar a Deus, esteja em Jesus. Ame a Jesus. Seja imitador de Jesus e você vai ser amado pelo Pai. E você vai alegrar o Pai. Como? Tocando chofar? Não. Sendo imitador de Jesus Cristo. Sendo seguidor. Se você estiver ligado em Cristo, ligado, o Pai diz: o meu Pai o limpa, para que ele dê mais frutos. Ligado em Cristo, o amor do Pai estará sobre a sua vida. Então, isso é ser discípulo de Cristo. Quem é o modelo do discipulado? É Jesus.
Quem é o instrumento discipulado? A palavra de Deus. E quem é que dá poder para discipular? O Espírito Santo. Glória a Deus, na força dele. Gostou? Divulgue nossos vídeos no grupo da igreja, da escola bíblica. Nos ajude a divulgar este canal para que o reino de Deus continue avançando através da pregação e ensino da palavra de Deus e que sejam feitos novos discípulos à semelhança de Jesus Cristo, para a glória do nome de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado conosco até o final do vídeo. E até, se Deus permitir, próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.